Olá, líderes! Olá, povo de Deus! Saiu aí então o nosso decreto, de novo um lockdown aí essa semana, primeira semana de fevereiro, de março, né? Começamos aí com todo um decreto do nosso governador e eu quero deixar um decreto espiritual para nós, enquanto povo de Deus, enquanto homens e mulheres líderes, um decreto espiritual. Nós estamos há um ano com pandemia. E nada mudou, na verdade piorou do que estava exatamente há um ano atrás, piorou muito, muitas pessoas morreram, muitas pessoas contaminadas, um descontrole, crise econômica, muitas coisas pioraram. E o que eu vejo que também piorou em muitas situações é a espiritualidade do povo, e isso tem me preocupado. Então eu quero deixar, e eu vejo que a gente, enquanto líder, nós precisamos ter essa postura de, sabe, a gente vê e a gente fica atrás, vem um decreto de governo, vem um decreto de prefeito, o povo de Deus já se alvoroça, sabe? Já entra em ansiedade, em medo, em desespero. Então eu quero deixar um decreto como líder também da igreja, sabe? Espiritual para nós, e o nosso decreto é a palavra de Deus, que está acima de toda e qualquer palavra humana. Nós seguimos as ordens governamentais, sim, e vamos seguir à risca, como temos feito até agora. Todas as atividades da nossa igreja têm sido pautadas em cima de cada decreto, sabe? De cada bandeira, seja ela laranja, seja ela bandeira amarela. Nós esperamos sempre um decreto para nos movermos seguindo as orientações governamentais. Mas o nosso maior governo é o governo do céu, é o reino do céu. E então nós precisamos, acima de um decreto governamental desta terra, seguimos um decreto espiritual. Eu quero deixar isso para nós. E eu quero falar sobre cinco ações nesse decreto. Primeiro é confie em Deus, acima de todas as coisas. 1 Pedro 3, no versículo 14 e 15 diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontais, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, amados, a palavra diz que quando a gente sofrer por causa da justiça, é justo nós estarmos vivendo uma pandemia? Sim, sim. Se o Senhor tem permitido algo desse tamanho, é porque Ele tem achado necessário. Sabe? Então, sim. E aí ele fala assim, ó: não vos amedrontais, não fiqueis alarmados, mas santificai a Cristo no vosso coração. No nosso coração tem que estar separado, santificar Cristo no nosso coração. Separe o nosso coração, separe o teu coração para Cristo. Separe o teu coração para Cristo. Não fique alarmado, não fique amedrontado. Confie em Deus, Ele sabe o que está fazendo comigo, com você, com a nação e com o mundo. Não fique alarmado, não fique amedrontado, confie no Senhor. E daí ele fala: estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da vossa esperança. O que você tem respondido para as pessoas quando elas perguntam sobre você? O que é sobre você, não sobre a pandemia? O que você tem respondido para as pessoas quando as pessoas perguntam sobre... E aí, cadê Deus? Quando as pessoas perguntam sobre o que está acontecendo, você está preparado para responder? Ou você só sabe de decreto de governo? Não sabe responder pautado na palavra? Confiar em Deus é estar preparado para responder pautado na palavra. Pautado na palavra. Segundo, não tente a Deus. 3 João, no versículo 2, diz assim: que nós possamos ser saudáveis na nossa alma, como nós somos no nosso corpo, saudáveis no nosso corpo, como nós somos na nossa alma. É isso que diz, né?
João fala assim, Gaia, eu desejo que você seja saudável no seu corpo como você é na vossa alma. Confiar em Deus não significa que nós não vamos cuidar da nossa saúde, que nós não vamos seguir as orientações. Eu tenho já falado isso e falei agora. Nós vamos sim cuidar da limitação, da imunidade, o isolamento, respeitar tudo, nós temos que respeitar tudo. Confiar em Deus não significa agir com inconsequências. Nós vamos sim seguir todas as orientações, né? Nós vamos sim, nós não vamos tentar a Deus. Vamos confiar no Senhor, não vamos tentar a Deus. Terceiro, olhe para a providência divina. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amar o Senhor é viver segundo as ordenanças de Deus. Se você é um homem, uma mulher que segue as ordenanças do Senhor, amar o Senhor não é falar, Deus, eu te amo. Não é cantar, te amo, Deus, da minha salvação. Não, isso não é amor. Amor a Deus, a Bíblia fala, vocês são meus amigos, vocês provam que me amam quando vocês me obedecem. Vocês são meus discípulos quando vocês me obedecem. É assim que nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor quando nós amamos o nosso próximo. Então, Romanos 8:28 diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a pandemia tem cooperado? Então, terceiro, olhe para a providência divina. O que a pandemia tem cooperado para a tua vida? O que a pandemia amadureceu em você espiritualmente? Você está dependendo mais do Senhor ou você está dependendo mais de você? O que a pandemia trouxe de maturidade espiritual para você? O que a pandemia trouxe de melhor em você como cristão? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que tem cooperado para a tua vida passar por pandemia? É o terceiro artigo do nosso decreto. Primeiro é confie no Senhor. Não fique alarmado, não fique amedrontado. Separe o teu coração para o Senhor e fique preparado para responder às pessoas biblicamente sobre o que está acontecendo. Terceiro, não tente o Senhor. Se cuide da tua imunidade. Se higienize. Cuide do teu corpo, da tua família. Terceiro, o que a pandemia tem trazido de cristianismo para você, de amadurecimento espiritual, de santidade na tua vida? Todas as coisas cooperam. O que ela tem cooperado para você? Como cristão, como líder? Como líder, você tem passado medo? Você tem passado amedrontamento? Tem se isolado, se separado, ao invés de separar o teu coração para o Senhor? Você tem fortalecido o teu ministério, fortalecido a tua casa, fortalecido os teus discípulos? Tem fortalecido o teu coração? O que a pandemia tem trazido para você de cooperação? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu acredito na palavra. Quarto, em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, Samuel está se aposentando, entre aspas, ele está saindo do sacerdócio, ele vai viver um outro momento da vida dele, ele está se despedindo, e aí o povo fala assim para ele, Samuel, por favor, não nos abandone, não deixe de orar por nós. Aí Samuel responde assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha o que Samuel está falando. Longe de mim o pecado de não orar. Quarto artigo no nosso decreto espiritual. Longe de mim, longe de você como cristão, como filho e filha do Senhor, como líder, como discípulo, como discipuladores. Longe de nós o pecado de não orar. O quanto você tem se cuidado com a pandemia, o quanto que você tem se informado da pandemia, é o mesmo que você tem orado? Ou você tem se preocupado mais com o material, mais com esse natural e tem pecado por não orar tanto? Samuel fala que um dos pecados que nós cometemos é o de não orar.
E por isso nós voltamos lá no primeiro. Por que que ficamos amedrontados? Por que que ficamos alarmados? Por que que não santificamos o nosso coração? Por que que não temos preparado para responder sobre a nossa fé? Porque não oramos. Por que que tentamos a Deus? Porque não oramos como devemos. Por que que não temos tirado proveito, providência de todas as coisas da pandemia, 1 ano de pandemia, porque não oramos. Longe de mim o pecado de não orar. Então, quarto ponto, quarto artigo, nomeie como você quiser, longe de mim, longe de você o pecado de não orar. O tanto que nós nos informamos, o tanto que nós comentamos, quanto você tem comentado, quanto você tem falado, é o tanto que você tem orado, é o tanto que eu tenho orado. A palavra de Deus fala, longe de nós o pecado de não orarmos. Pelo que? Neste momento, pela pandemia. Não é pela pandemia, é orarmos por toda essa situação, por toda essa desgraça, por essa peste que tem assolado o nosso país. Longe de nós o pecado de não orarmos. E por último, lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8 ao 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O quinto é arrependimento. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia sobre peste, o que nós estamos tendo aqui na Bíblia, pandemia, no nosso país, no mundo, pandemia. Na Bíblia não existe a palavra pandemia, mas existe a palavra peste, é uma peste. É a ira de Deus se manifestando também, amados. Aí a palavra do Senhor fala assim: afligi-vos, lamentai, chorai, purificai, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Humilhai-vos e ele vos exaltará. Você já tem chorado por essa pandemia? Você tem chorado pela situação? Ou você olhou lá o Amazonas do jeito que estava e só falou: meu Deus, olha o que está acontecendo lá. Meu Deus, olha o decreto que saiu agora. Meu Deus, tudo vai fechar, e aí começa a murmuração, começa a preocupação, e a Bíblia fala: não, sai o riso da tua boca e vem o choro. Ai, mas eu não sinto isso porque eu estou longe do Espírito Santo. Quem gera dentro de nós, isso aqui é o Espírito Santo. A Bíblia fala que quem gera em nós arrependimento, coração quebrantado e contrito é o Espírito Santo. Então, quão cheio do Espírito Santo você está, quão cheio do Espírito Santo você está, você vai passar por essa parte de humilhação, de afligir, de lamentar, de chorar. Lá no Salmo 51, no versículo 17, a palavra do Senhor fala assim: sacrifícios agradáveis. No Salmo 51, versículo 17, a palavra do Senhor fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Não o desprezará, ó Deus. Sacrifícios agradáveis. Quer agradar o coração de Deus em meio à pandemia? Tenha um espírito quebrantado e um coração contrito. E Deus não vai desprezar isso em nós. Quem gera isso em mim e você é o Espírito Santo. Então vamos buscar o Espírito Santo. E Ele vai nos quebrantar. E Ele vai gerar em nós arrependimento. E nós vamos orar e clamar e pedir perdão, Deus, pelo pecado da nossa casa. Pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa igreja. Pelo pecado de não orarmos. Pelo pecado de acharmos tão normal muitas coisas já dentro da igreja. Perdão pelo pecado da nossa cidade, pelo pecado da nossa, sabe, leis sendo aprovadas, que é pecado. Coisas sendo cometidas dentro da igreja, que é pecado, na nossa casa, na nossa vida, e é pecado. E aí a Bíblia fala assim: transforme o vosso riso em pranto, humilhai-vos, chorai-vos, e Deus os exaltará. Sacrifício agradável é o espírito quebrantado e o coração contrito, e isso Deus não vai desprezar. Que a gente possa ter um tempo de arrependimento e de perdão, confiar em Deus, não tentar o Senhor, olhar para a providência divina, pecar por não orar e nos arrependermos para que o Senhor possa vir e sarar a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém?